tudo bom? Como estamos, primeiro ano? E aí, prontinhos, quase no final das nossas aulas, hein? Estamos chegando no final da nossa jornada. Verdade. Mas não se preocupe que ano que vem vocês estarão conosco novamente. Mais uma vez. E no decorrer do restante do ano, vocês podem nos encontrar nas redes sociais. É verdade. Olha que legal. É verdade. Podem nos procurar que a gente vai ter o maior prazer em aceitar vocês e também compartilhando e vendo o dia a dia, as coisas que vocês postam, isso é muito bacana. Verdade. Tá bom? Então, simbora para a continuação de advérbio na nossa aula 26 agora. Vamos lá. Habilidade número 1. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa, a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais. Como eu falei, na aula de hoje nós vamos para o advérbio parte 2. Na aula anterior eu acabei de falar, a Ilha estava teimando que eram 8 advérbios e a professora Tainá teimosa dizendo que são 7. E na verdade são 8 mesmo, gente, porque eu esqueci completamente do advérbio de ordem. Então, nós temos advérbio de modo, de negação, ordem e tempo. Então, esses são os advérbios de hoje. Verdade. Então, vamos lá. Como nós vimos, né, nós já sabemos que o advérbio é uma classe de palavras que sintaticamente tem a função de modificar o verbo. Ele é um modificador do verbo. Ele também modifica o adjetivo e o próprio advérbio. Como classe de palavra da morfologia, ele é invariável. Por quê? Porque ele não tem gênero e não possui número. Então, todas as vezes que vocês pensarem nos advérbios, vocês vão lembrar dessas particularidades. Trouxemos aí mais alguns exemplos de forma ampla, para que vocês percebam como é que a gente usa esses advérbios. Juan estudia mucho. María estudia mucho. Él estudia mucho. Ellos estudian mucho. Todos eles estão aí intensificando, quantificando o valor do verbo estudiar. Certinho? Nós vimos que nós temos 8 classes, não é? De advérbios. Eu tenho os advérbios de lugar, de dúvida, de negação, de quantidade ou intensidade, afirmação, tempo e modo. E ordem. Ordem, sim, e ordem. Nós temos 8 classes na língua espanhola e temos algumas mais na língua portuguesa. Porque lá na língua portuguesa você vai ter de companhia, você vai ter de instrumento, você vai ter dúvida, lugar, modo, intensidade e tantos outros que na língua espanhola não possui. De estado. De estado, não é? Que é como a pessoa se encontra, o estado que ela se encontra, que é diferente do modo. Então, nós temos aí o advérbio de tempo. O que é que o advérbio de tempo indica? Indica um momento no qual acontece. Diferente do lugar. O lugar, ele indica onde o local, né? E aqui o tempo é o momento. Então, nós temos alguns advérbios, nós temos vários advérbios de tempo, mas aqui nós temos o quê? A hora, a opa, cadê meu pincel? A hora, a temprano, que é cedo, é logo, hoy, anoche, ayer, mientras, mañana, luego, anteanoche, depois, antes. Viram que a gente tem o depois, a gente tem o antes, nós temos o... que mais aqui? O à noite também, que também a gente encontrou lá no nosso advérbio de lugar. Sim. Só para lembrar vocês que a gente tem que sempre estar atento ao contexto, tá bom? Sem o contexto a gente não vai... a gente só pegou a palavra e vai dizer que é de tempo? Não, tá? Vamos sempre prestar atenção. Que nossos exemplos de hoje. Mañana por la mañana voy a la montaña.
Esse aqui é até um trava-línguas da língua espanhola. Mañana por la mañana iré a la montaña. Amanhã, pela manhã, irei à montanha. A montanha. Aqui a gente pode encontrar os dois. Amanhã, pela manhã. Turno, não é? No turno, manhã. Amanhã, lugar. Aqui, ó, amanhã, tempo, pela manhã, lugar. É. Que é o turno. Isso, igual. É o turno. Yo estudio por la noche. Ella no llevaba gafas ayer. Ontem. Ela não usava óculos ontem. Vamos sair sábado luego? Vamos sair no próximo sábado? Logo, né? Então, logo o tempo. Se vamos, sim, vamos ahorita. Agora, agorinha. Hoy estoy estafada. É verdade. Hoje eu estou cansada. Nós temos aqui vários advérbios de tempo, certo? Então a gente não pode esquecer que o advérbio de tempo, ele vai indicar o momento, tá? O momento que acontece. Para que vocês não tenham dúvidas, sempre façam aquela pergunta assim: onde ou como? Ou quando? Ou quando, não é? O onde é lugar, o quando é tempo e o como é modo. Só tomem cuidado, porque, por exemplo, tem a questão das características que a gente atribui ao verbo. E aí eu não tenho advérbio, porque o advérbio é circunstância. Então, se eu digo, por exemplo, estou enferma, isso não é uma circunstância, isso é uma característica. Então, só observem a questão do contexto entre característica e circunstância. E aí, com essas duas perguntinhas de onde e de quando, você consegue identificar o mañana por la mañana. Isso, verdade. Quando? Mañana, amanhã. Onde? Por la mañana. Não, como? Ah, perdão. Quando? Como? Quando? Onde? Enfim, vocês entenderam, né? Vamos ver mais alguns exemplos de advérbio de tempo? Observem aí. Agora repetiremos todo uma vez mais. Quando que a gente vai repetir? Agora. Agora. Não é depois, não é amanhã, não é aqui, não é ali. É agora. Nós iremos... Opa, já vou eu traduzindo aqui. Iremos luego. Quando nós vamos? Logo. Olha o quando sempre aí acontecendo e a resposta sendo até clara, não é? Diante das perguntas que a gente faz, a resposta ela vem exata. Quando? Depois seguiremos com esta charla. Quando? Quando que a gente vai continuar falando? Depois. Depois. Antes era distinto. Quando que era diferente? Antes. Mira. Hoy está nublado. Quando que está nublado? Oi. E nublado é a característica dada ao verbo, que é o que nós acabamos de falar. O oi, tempo, quando. A circunstância, podia ser ayer, mañana, circunstância. E o nublado é a característica que nós estamos dando, no caso, ao advérbio, que é de estar nublado. O dia de hoje está nublado, por exemplo. Mañana será tarde. Quando que vai ser tarde? Mañana. Que é amanhã. Ó, tem outra coisa também. Amanhã pela manhã. Mañana por la mañana tem essas duas... essa palavrinha, ela tem dois significados. Tem. Tem duas traduções. Tem mañana. Eu tô insistindo nesse mañana por la mañana, né? Tô vendo. Que pode ser amanhã. Ou pode ser uma locução adverbial na tradução para a língua portuguesa. Pela manhã. Estou certa? Sim. Eu fiquei na dúvida agora. Não, uma locução adverbial de tempo, não é? Porque aí eu tenho a preposição, a locução prepositiva, o pela e o manhã,
que denota tempo. Então, esse mañana, ele vai depender muito do contexto para indicar ao que está se referindo. Isso mesmo. Entretanto, iremos hacer la compra. Entretanto, seria no entanto, e olha que diferente. É um advérbio de tempo na língua espanhola. Quando a gente faz a tradução no entanto, nós temos lá uma conjunção na língua portuguesa. Então, observem que nem tudo é igual. Às vezes tem aí algumas diferenças, né? Algumas poucas, mas tem. Volví ayer después de las vacaciones. Voltei ontem. E tem um dois, né? Ayer Ontem, e depois. depois. Tem o Eu do- voltei quando? Ontem. Ontem. Depois. Anoche cenamos em um restaurante. Quando que nós jantamos no restaurante? A noite. Que foi ontem à noite. Ontem à noite. Pronto, veremos o resultado. Agora, esse pronto, ele é traduzido como o agora. Já, já. Já, já. Nesse exato momento. Veremos estes gráficos mais tarde. Que é uma locução, não é? Que a gente ainda vai ver as nossas locuções daqui a pouquinho. Mais tarde. Nós hemos levantado tarde. Quando? Tarde. Eu não acordei cedo, eu acordei tarde. Tarde. Eu me levantei tarde. Oh, meu sonho. Todavia, não entendo nada. Olha aí, mais uma vez, o todavia, como o entretanto, que pra gente, na tradução literal, são conjunções, na língua espanhola são advérbios. Lembrando, gente, que é contexto, tá? Porque pode atuar também como conjunção na língua espanhola. Então, eu tenho que estar atento em que situação aquele termo está sendo utilizado. Por que esse aqui é de tempo? Porque ele está dizendo que eu não entendo nada neste momento. Nesse momento. Então, justamente. todavia, apesar de tudo, olha a necessidade que eu preciso de ter o contexto. Se tivesse ali o restante da história, eu saberia que ela está falando deste momento agora. Que neste momento, neste exato momento, eu não estou entendendo nada. Nada. Não há chegado a Ainda, né? Olha aí, o A1 com a tilde é ainda. Lembra E que a gente denota tempo. Nós até falamos, não é? falamos nessa Na aula? aula nós falamos sobre isso. Sempre tiene razão. Agora. Você Já. sempre tem razão. Né? E é agora. E o sempre também é um advérbio de afirmação. Só que vai depender do contexto, texto. sempre. Em que situação eu vou utilizar ou não. Por que vocês estão repetindo? Vocês podem estar aí se perguntando, né? Por que nós estamos repetindo o advérbio? Mesmo sendo 8 classes, subdivisões, nós sabemos que elas são simples, como na língua portuguesa. Só que como elas são parecidas e são pequenos detalhes que fazem a diferença, nós precisamos repetir para que quando você chegue lá no dia da prova do Enem, quando você chegue lá no segundo ano ou na terceira série do ensino médio, você não precisa se preocupar com advérbio, porque você já sabe o que é, você vai voltar a ver, mas ali como sintaxe, como adjunto adverbial, que é o que acontece na língua portuguesa também, e aí fica mais fácil. Isso. E por que a gente trouxe tantos exemplos do tempo? Justamente para que vocês consigam perceber e compreender que por mais que haja alguns advérbios, algumas palavras que são advérbios de tempo, ela também pode ser de lugar. Então, para que evite que vocês confundam tanto, que eu acredito que ficou ainda essa duvidazinha na cabecinha de vocês, então a gente trouxe para exemplificar mais ainda esses advérbios de tempo. Certinho? Seguindo, vamos olhar agora as locuções adverbiais. Assim como a gente falou, a maioria dos advérbios, eles têm as suas locuções. E o de tempo não é diferente. Isso. Então, nós temos aí de quando em quando. De quando em quando seria, né? Ou ainda o nosso de vez em quando. De vez em quando. Olha a tradução literal e a tradução contextualizada. Isso. Al anochecer. Ao anoitecer. Al amanecer. Ao amanhecer. De noche. À noite. E ainda poderia ter por la noche,
por la mañana, por la tarde. Isso. E assim sucessivamente. Então, nós temos vários advérbios de tempo também. Tudo que vai vir com todos os advérbios que virem com uma preposição na frente, você já pode ali sempre se atentar. Será que é uma locução? Então, vou olhar se ele está querendo dizer alguma coisa ali quando junta elas duas. Sim, sim. Observar a preposição e o que vem depois. Qual é o advérbio que vem depois? Porque às vezes não está lá na gramática a locução, mas eu posso construir uma locução adverbial dentro do meu contexto, sem problema nenhum. Então vamos lá. Ana viene a nuestra casa de quando em quando. De vez em quando. Então, às vezes, de vez em quando, Ana vem à nossa casa. Caminé al amanhecer. Ao amanhecer, né? Eu caminhei logo que amanheceu, bem cedinho de manhã. Meu sonho. Eu fazia isso, agora não faço mais, porque sabe, né? Acho que de manhã ainda foi feito para dormir. Seguindo. Agora vamos ver negação. O nome já diz tudo. Eles são autoexplicáveis, né? Negação, afirmação, dúvida, quantidade, intensidade, modo, tempo. Se você prestar atenção, a gente não precisa nem sofrer com a explicação. Então, advérbio de negação, o próprio nome dele diz. Nega algo, não é? Nega algo a alguém ou nega algo a si próprio. Circunstância. Não esqueçam que todas as vezes que nós falamos de advérbio, dessa modificação que o advérbio produz aí no verbo, que ele produz no adjetivo, ou que ele produz no próprio advérbio, é circunstancial. Então não é uma característica, não é característica porque a característica é fixa ou temporária. Mas aqui a gente não tem nem temporário nem fixo, mas a gente produz uma circunstância. Por isso que acontece essa modificação. Aí nós temos 4 exemplos de negação. Então, tudo que for negar na minha frase, ele pode ser, sim, o meu advérbio de negação. Mas esses são os mais utilizados. Porque, assim, negação, quando a gente fala não, é não. Pronto, acabou. Pronto, todo mundo já entende. Então, a gente tem ali no, o não em espanhol é no, jamás, nunca, tampouco. Aí nós temos uma observaçãozinha pelo uso desse tampouco, que em português, traduzindo ele literalmente, é tão pouco. Usa-se o tampouco? Usa-se. Não tanto quanto deveria, mas a gente traduz eles por também não. Também não. Também não. Só que em língua espanhola, você nunca, jamais, em hipótese alguma, vai falar também não. Não existe. Não existe. Não se usa o também não em espanhol. O tampouco que faz este papel. Então, todas as vezes que você vê o tampouco, você já vai traduzir ali automaticamente pelo seu também não. Ou, se tem também não, você também já vai traduzir automaticamente por tampouco. Nunca traduza por também não, porque está cultamente errado. Talvez você encontre a fala ali no coloquial, não é? Mas é muito raro. É muito raro, não é? Você difícil. Raramente encontra. Você encontra no coloquial de um estrangeiro falando em língua espanhola. Mas um nativo. Um nativo não vai falar também não. Ele vai falar tampouco. Aqui nós temos: no vamos a la playa en el fin de semana. Não vamos na praia no fim de semana. Nunca pensei que harías isso comigo. Nunca pensei que faria isso comigo. Nunca. Nunca. Jamás olvidaré todo el bueno que me hiciste. Jamais esquecerei todo o bom, o bem, né? O bem que me fizestes. Isso. Aí aqui a gente tem um com tampouco. Tu não está com sueño, tampouco eu. Ou seja, como a gente falaria? Você não está com sono, eu também não. Eu também não.
Tampouco eu. Viu? E nós não falamos, já não é mesmo da nossa língua falar o tampouco. Tem a palavra que seria o tampouco, né? Tampouco eu, mas vamos dizer que o nosso uso já não é utilizado há muito tempo, né? Caiu mesmo cultamente, viu? Mesmo na linguagem culta, na linguagem acadêmica, é muito difícil a gente lembrar, ou a gente não, né? Também nós lembrarmos de usar o tampouco. Nós sempre acabamos usando o também não. Mas é porque eles podem pensar da seguinte forma: como a língua espanhola preza por uma língua mais clara e objetiva, dificilmente algumas palavras vão cair em desuso. Diferente da língua portuguesa, onde a gente tem aí essa miscigenação muito grande da língua, ela sofre muita influência com o passar dos anos, e isso faz com que muitas palavras que eram utilizadas, por exemplo, no português arcaico, nos dias atuais, não seja usada. Seguindo. Locuções adverbiales de negação. Olha aí, mais locução. Na negação, nós também temos essas locuções. Que tem nunca, jamais, Nunquinha. Ele já usa esse nunca, jamais para exagerar mesmo. Então ele vai ali, nunca, nunquinha, jamais na minha vida. E a gente fala isso, não é? No português, nunca, jamais. E as pessoas acham que está errado. É redundante? É, mas é uma locução. É uma locução. Já não. Já não. Nem sequer. Nem que queira. Nem que sequer. Nem se quiser. Não é o nosso nem sequer, mas também é outra palavra que a gente não usa tanto mais na língua portuguesa. Porque já caiu no desuso. A gente acaba falando nem pensar. Nem pensar. Não farei, não quero e coisas assim. Nunca jamás na história desta cidade aconteceu vendaval deste. Aqui já. Nunca, jamais na história dessa cidade aconteceu um vendaval desta maneira. Ni sequer has esperado el postre. Ele nem sequer esperou a sobremesa. Poxa vida. Eu acho que a comida estava ruim para a pessoa ter ido embora e não ter comido a sobremesa. Seguindo, agora a gente vai para o nosso advérbio de modo. Que aí ela sempre fala, né? Que a gente não pode confundir todas as terminações de mente com modo. Isso, justamente. Porque o modo indica quando acontece, a maneira a qual algo acontece. E aí a gente tem a tendência de confundir, de achar que todo e qualquer advérbio terminado em mente, facilmente, vagarosamente, espaçosamente, tudo que tem mente, é modo. É comum a gente ouvir tanto de alunos da língua portuguesa quanto dos alunos da língua espanhola. E aí você percebe, vocês devem ter percebido no decorrer das nossas aulas, que isso não é real. Por quê? Eu tenho, seguramente, por exemplo, lá em afirmação, provavelmente, na dúvida, em dúvida. Então, prestem atenção, porque mais uma vez nós vamos nos deparar com a famosa história do contexto. Frase solta não tem contexto, mas toda frase ela requer um pretexto. O que é um pretexto? É o que foi dito entre linhas, situações que são faladas anteriormente. Então, quando você estiver analisando, observem exatamente o que estão falando. Então, a gente tem aí alguns exemplos, a gente sabe que tem muito mais, mas temos alguns exemplos. Assim, bien, despacio. Olha o despacio aqui de novo. Ele está como um modo, mas também pode estar como tempo. Despacio. Deprisa, mejor, peor, facilmente, entonces, apenas, como, inclusive, solo. Olha o solo de novo. E o mais melhor, mais pior, que são lá os comparativos irregulares,
mas que também vem como locução adverbial. De Então, intensidade. Olha o contexto aí. Então, aqui a gente tem, esta mulher está caminhando depressa. É o modo. Como que ela está caminhando? Depressa. Rápido. Rápido. Rápido é ótimo. Depressa. Depressa. Rápido. E aí vocês podem lembrar o que nós acabamos de falar para vocês agorinha. É a circunstância. Quem caminha, caminha. Vocês podem até fazer esse joguinho. Quem caminha, caminha. Então o verbo é caminhar, intransitivo. Quando você pergunta como ela caminhava? Depressa, rápido. Então é o modo que ela caminhava, era a circunstância que ela se encontrava na caminhada. Puedes hablar mais despacio, por favor? Gente, essa é uma frase que deve estar com vocês o tempo todo. Por quê? Lembra que a gente falou que as pessoas costumam falar que o espanhol, ele é... A língua mais rápida, né? Vocês vão descobrir, a gente vem aí, vocês vão descobrir nas próximas aulas algumas curiosidades. Eu já vou adiantar, porque a professora Tainá já resolveu se adiantar hoje, que ela se adiantou. Vocês estão vendo como é que são as coisas? Mas a gente já comentou que as pessoas costumam dizer que quem fala a língua espanhola fala rápido demais. Então, para que você já treine, já saiba uma palavrinha ali, uma frase, já pede para ele, hables mais despacio, por favor. Olha aí. Ou, puedes hablar mais despacio, por favor. Você está pedindo para que a pessoa fale mais devagar. Devagar. Despacio é como? Lembrem-se, sempre que vocês estiverem com dúvidas, se é uma circunstância ou se é uma característica, Tira aí o despacio, Tainá, e produz a frase, por favor. Puedes hablar mais, por favor? Viu como fica ali meio que... Na verdade, muda o sentido. Porque, na verdade, ao invés de você falar devagar, você vai falar mais. A pessoa falar mais. Mas eu tenho ali dois, né? Dois E se eu tirar o meu mais aqui? Aí pode falar. Puedes hablar, por favor? Pronto, a oração continua com sentido. Não tem necessidade, porque é uma circunstância e não uma característica. A mesma coisa aconteceu na frase anterior. Esta mulher está caminhando. Pronto. Acabou. Se a minha frase acabar aqui, beleza, eu estou entendendo tudo. Só que eu quero dizer como que ela está caminhando. Como ela está caminhando. E aqui eu quero dizer como eu gostaria que a pessoa falasse. Não vou contar para vocês, mas sabe aquelas pessoas que são extremamente detalhistas? Tainá. Então, nunca mais eu falei dela, né? Então mas é isso, não é, gente. eu tava admirando, gente. Nunca Faz mais eu dias contei. que ela não fala mal de mim. Olha aí, então são isso. Jesus. Se eu ligar para ela para contar algo, as circunstâncias, ela vai me dizer assim, como? Quando? Por quê? Pra quê? Pronto, ela é o advérbio. Lembrem-se disso. Liguem aí, ó. Ligação para a professora Tainá, da professora Ila. Eu vou contar a história assim, pode falar? Aí ela vai dizer assim, como? Quando? Por quê? Aí vocês retiram essa informação. Essa informação retirada, advérbio. Ela me chamou de advérbio. De modo. Só lembrar, gente, qualquer advérbio, porque são circunstâncias. Modo, tempo, lugar, aqui, ó. Quando eu ligo, é porque eu não tenho como printar e mandar pra vocês. Mas é sempre assim, ela diz, como assim? Gente, essa mulher tá exagerando. Quando? Por quê? E se eu não contar, ela liga. Ela faz chamada de vídeo. Pasmem. Vamos continuar, gente, senão ela vai... Gente, depois eu converso com ela na saída, viu? Mas é verdade. Não contei mentiras, nem aumentei fatos. Ai, demorou para ela começar com isso de novo. Eu estava pensando em situações que eu poderia utilizar. Lembrei. Né? Compreendi a atividade facilmente. Viu? De novo, ó, compreendi a atividade. Como? Beleza? Facilmente, rapidamente, apenas, depressa. Se eu retirar, continuo tendo a oração com sentido e a circunstância não faz diferença. Por quê? Vocês vão aprender daqui a pouquinho que o advérbio, ele é um termo acessório da oração.
Então, se eu retiro ele, é igual uma faixinha de cabelo, um pompom, um amarrador. Se você retira, seu cabelo fica intacto. Entenderam? É mais ou menos, né? Mais ou menos intacto. Pera lá. Quase. O teu fica, né? O meu não. Fica, mas fica. enfim, mas continua lá na minha cabeça. É, isso que eu quero dizer, professora Tainá. Vamos ver algumas locuções adverbiais de modo. Então, a gente tem aqui assim, assim. Assim, assim. Mais ou menos. Mais ou menos. En un santiamén, rápido. Rápido. Agora, já. Al revés, Ao contrário, a las claras, as claras. a tontas e loucas. Tudo bagunçado. Tudo ao mesmo tempo. Tudo bagunçado. Isso. As ciegas. As cegas. Então, a gente tem quase todas em português também. Sim, sim. Hoy estoy así, así. Mais ou menos assim. Como você... Olha, gente, é só prestar atenção aqui, ó. Como você está? Mais ou Así, menos. así. Isso é um estado e é também uma circunstância. Certinho? El coche salió en un santiamén. Rapidamente. O carro saiu Disparadamente. Numa disparada... Aqui na nossa região, onde nós moramos, fala assim, numa desabalada carreira. Mais ou menos isso aí. Carlo hizo todo al revés de lo enseñado. Ao contrário, gente. Como ele pôde? Isso aí é a Ila, tá? Ela faz tudo ao contrário. Só às vezes. Mi hermana dejó la casa a tontas e a loucas. Tudo bagunçado. Olha só, a gente pode até nem precisa tanto saber a tradução, né? Porque quando a gente pensa tontas e loucas, Já a sabe. coisa já não está muito certa. Então- Porque as coisas a tontas e loucas estão Bagunçadas. É contexto, é a famosa tradução contextualizada, que vocês precisam ter atenção, que a gente não vai traduzir literalmente. Certinho? Vamos sempre prestar atenção, galera. Sempre, sempre, sempre prestar atenção no contexto, prestar atenção no que está falando, no momento que está falando e sobre o que está falando. Porque, olha um detalhe que a gente sofreu na época da faculdade. Duplicidade de sentido. A língua espanhola ela é muito literal. Diferente da língua portuguesa, que a gente tem aí um monte de duplo sentido para uma única palavra. A língua espanhola, gente, não tem. Vai encontrar? Vai, mas é mais raro. Então, quando vocês estiverem traduzindo, contexto e tradução. Certo? Então, simbora agora para o último advérbio de hoje. Ordem. É o advérbio de ordem. Que vai indicar a posição que algo acontece. A ordem, literalmente. Lembram lá dos numerais? Então, ele é. E o legal é que os advérbios são finalizados em mente. Olha aí, outro que tem em mente. Mas não são de modo. Eles são de ordem. Nós temos posteriormente, primeiramente, sucessivamente e outros mentes também, que vão indicar ordem. Hablaré contigo posteriormente com tu hermana. Falarei com você, né? Contigo e posteriormente, depois com sua irmã. Primeiramente, estudaremos o alfabeto. Isso mesmo. Primeiro nós vamos estudar o alfabeto. Ou primeiramente, a gente também usa em português. Sim. Primeiramente, posteriormente. Los coches entraram sucessivamente. Na sequência. Um atrás do outro, um depois do outro. Em língua portuguesa, nós temos posteriormente e escreve dessa forma. Pronuncia diferente. Posteriormente. Primeiramente. Primeiramente. Isso. Sucessivamente. Porém, contudo, todavia, entretanto, se escreve com uma diferençazinha aqui, ó. Em português, nós temos um S a mais. Que nós não usamos assim, Miss. Meu S ficou um P, gente. Que falta de absurdo. Tem um S a mais. Certinho. Que em língua espanhola não existe, certo? Certinho. Estamos aí caminhando para o finalzinho
E daqui a pouco a gente vai voltar com a nossa revisão para vocês e com a nossa atividade, tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande a pergunta para a gente, manda um recadinho, que a gente vai ter o maior prazer em falar com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Beijos, nos vemos já já. Tchau, tchau.